A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar. 7h43, horário oficial do Brasil, sexta-feira, a última do mês, né? 28 de outubro de 2022, 28º dia do 10º mês do ano, antepenúltimo mês do 2022, né, minha gente? Olha, estamos aqui ao vivo no oferecimento para a Farmácia São Jorge. Farmácia do Juarez, que fica no centro, aqui em São Carlos. Farmácia do Juarez tem 38 anos de tradição. Atendimento familiar para com a sua família. Muitas novidades em cosméticos, muitas novidades em suplementos e outros produtos, medicamentos, super condições, preço e aquele atendimento que você já conhece. Vai das 15 para 7 às 22 horas e não para ao meio-dia. Inclusive nos finais de semana e feriado. Tá chegando o feriado aí? O atendimento é das 7 da manhã às 21 horas. Farmácia São Jorge, que também tem a sua rede social lá no Instagram. Olha, contato Farmácia São Jorge, muitas novidades. Confira o feed também aí, os stories com as novidades da Farmácia São Jorge, que ainda dispõe de laboratório para exames, todos os dias a partir das 6 horas da manhã. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, aqui no centro, Avenida Santa Catarina, em São Carlos. Anunciando o quadro Entrevista, nesta manhã de sexta-feira. Olha, muita incidência de neblina ainda, alta que seja, mas com incidência desde a madrugada. E a temperatura até de certa forma abafada nesse momento, na casa dos seus 18 graus. Na madrugada tivemos uma temperatura perto dos 16 graus aqui na capital da hospitalidade, por volta das 5 horas da manhã. Nós teremos um quadro com bastante nebulosidade nesta sexta-feira e ainda assim com a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no decorrer da tarde aqui para a nossa região do oeste catarinense, ainda assim de forma isolada. 7h45, quadro Entrevista hoje vai pautar o concurso de culinária alemã, que nós temos inclusive aqui em São Carlos com as inscrições abertas. A gente tem pautado isso aqui na nossa programação, até porque integra também o Kerbfest 2022. E aqui estamos com uma das organizadoras, ou a organizadora deste concurso, que é a extensionista social da IPAG de São Carlos também, a Lilian Castellani. Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Elvis, e bom dia a todos os ouvintes da rádio, e agradecemos a oportunidade. 28 de outubro é dia do servidor público também. Exatamente, era para ser feriado. Mas não, ela está trabalhando no dia em que é dela, né, minha gente? Também servidora pública, né? É uma função, né, que serve ao público. Exatamente, esse é o nosso objetivo, né, na EPAG, tanto no governo do estado quanto no município, né, e hoje é o dia, então, dedicado, mas aqui no município, né, pelo decreto municipal, a gente vai trabalhar folgar, na verdade, esse feriado no dia 13 de novembro, então hoje estamos na ativa, exato, como sempre. Legal, exatamente, hoje São Carlos é normal, mas no dia 13 de novembro, ou seja, lá na quinta-feira, entre o feriado nacional do Finados e o 4 de novembro, que é o do padroeiro no município, daí está o ponto facultativo de São Carlos. Em Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Caxambu do Sul, a gente tem as informações do ponto facultativo hoje, nas repartições, então lá está parado, né? Mas aqui não, aqui está atuando e o concurso da culinária também. Como é que está isso? Exatamente, então a gente veio hoje aqui falar da 5ª edição do concurso de culinária alemã, que está com as inscrições abertas. Então a gente já recebeu algumas receitas, está aguardando outras receitas, conversando com várias pessoas, né, motivando várias pessoas. O nosso objetivo hoje aqui, então, é motivar aquela pessoa que de repente está em dúvida, que pensou, que olhou a divulgação, exato, que está em dúvida, mas que a gente fica aberto para qualquer dúvida que tenha, né, de como é que funciona o concurso, se a sua receita é válida ou não, que chame a gente no WhatsApp ou que ligue lá na EPAG que a gente vai dar os esclarecimentos. Acho que é importante falar que as receitas que a gente recebe são desde as mais simples até as mais elaboradas. Certo. Então, algumas pessoas me perguntam assim, mas será que essa receita é uma receita boa? Então, todas as receitas são boas, porque o nosso objetivo com o concurso é justamente resgatar essa cultura alimentar do município e que envolve a cultura dos colonizadores, que são os colonizadores russos e alemães, né? Então, no concurso a gente coloca a culinária alemã, porque é a que mais se destaca, né? Mas tem a culinária russa também, porque
Esses colonizadores, na verdade, eles vieram pela Alemanha, a maioria deles, né? Mas a origem deles lá é aquela região lá da Rússia. Aquela região fria, né? Da Sibéria, ali. A mais gelada. Exatamente. Então, a gente já Sinistro. tem alguns relatos bem interessantes, inclusive das pessoas que participaram nos últimos concursos, né? Então, com quem que aprendeu a receita? Aprendeu com os pais, com os avós que vieram daquela região, né? Que fugiram lá daquele local lá da Europa, Rússia lá. No leste europeu lá. Isso, e vieram para cá. Então, contam toda essa história de migração, né? E como que eles vieram para cá. Então, qual que é o nosso objetivo também? É mostrar como que essas pessoas adaptaram um hábito que elas tinham lá, aqui na nossa região. Então, algumas coisas a gente já percebe, né? Então, lá se usava bastante a batata, por exemplo, que aqui na nossa região, a batata inglesa comum, ela já não dá tanto, né? Certo. Mas aqui eles adaptaram vários pratos à base de mandioca. Olha aí, ó. Né? O aipim, como é que é? Isso. Mexerica que chama? Tem vários nomes, né? Macaxeira. Macaxeira. Lá no também, Nordeste chama macaxeira. E macaxeira, exatamente. Então, essas adaptações, né? Então, a gente, muitas receitas, o pessoal, mas não é da Alemanha. Hoje, se você for para a Alemanha, essa receita não existe lá. Mas ela é típica aqui da nossa região, porque ao longo do tempo, os colonizadores, os imigrantes foram adaptando receitas e gostos que eles tinham, né? Com os produtos que a gente tem aqui na nossa região. Então, sobremesas, por exemplo, né? A gente não vai ver as mesmas sobremesas aqui se a gente hoje for viajar para a Alemanha. Mas o que aconteceu? Uma adaptação, né? Então, receitas à base de melado, que a gente já veio aqui falar sobre melado batido, né? Então, muitas receitas à base de melado batido, porque se tinha o hábito da sobremesa, né? Ou do doce, de alguns doces, algumas compotas com açúcar. Então, se adaptou essas receitas com o melado batido. Então, nessa linha que a gente gostaria assim, de deixar o pessoal bem tranquilo para escolher a sua receita, desde aquela mais simples àquela mais de um dia de festa, né? A mãe fazia na Páscoa, fazia no Ano Novo, fazia em dia de aniversário, né? Então, nessa linha que a gente chama o pessoal para escolher a receita e vir participar. Muito bem, então tá aí, ó, bem explicado. Você tem que fazer um histórico da receita, que é contar a história dela, na verdade, como surgiu, né? Mas nós temos prazo para inscrever-se, né? Lilian, como é que é isso? Isso mesmo. Então, a gente abriu as inscrições, né, na última semana, com o objetivo de finalizar elas até o dia 3 de novembro, porque dia 4 é feriado, né? A gente também tem a função aí de trabalhar no Café Colonial do Kerpfest, né? E para dia 7 e 8 a gente está organizando isso, né? Para dia 9 a gente está com o concurso. Mas com esse decreto de a gente também ficar com o feriado no dia 3, a gente achou que vai ficar difícil se alguém de repente vier para a cidade naquele dia, tá? Então, a gente vai aceitar inscrições ainda, principalmente quem levou a ficha de inscrição e que quer trazer a ficha inscrita, né? Até o dia 7, que é segunda-feira. Então, essa é uma mudança importante que a gente está divulgando aqui em primeira mão. Ampliando aí o prazo significativamente em 4 dias aí, mas apertadinho para a organização, né? A gente vai ter que... A gente digita todas as receitas, a gente organiza todas essas fichas, né? Mas a gente acha que dá tempo aí de fazer, mas a gente pede, então, para todos, assim, no máximo, até dia 7, de preferência, né? Não vir na última hora, para a gente poder já estar organizando essas receitas. Se alguém tiver dúvida, pode chamar no WhatsApp, né? A gente deixou aí aberto o WhatsApp da EPAGRE. Muita gente tem o meu WhatsApp pessoal, também pode chamar lá, né? Já está conversando e pedindo. E a gente vai aceitar também pelo WhatsApp as inscrições, tá? Importante lembrar, assim, o que precisa para inscrever a receita, né? Precisam dos dados do participante. A participante geralmente são mulheres, né? Tem que ser moradora aqui do município, né? E ela vai precisar colocar o nome da receita. Se essa receita tem originalmente um nome em alemão, daí coloca lá também. Os ingredientes, o modo de preparo, como que faz, bem explicado. E esse histórico, então, da sua receita. Com quem que aprendeu, quanto tempo faz, quem fazia na família, em que dias que geralmente era feito. Enfim, não precisa ser um histórico muito grande, mas um pouco dessa história, dessa receita. Muito bem, tá certo então. Minha gente, olha, prazo então ampliado aqui, como disse a Lilian, em primeira mão aqui até o dia 7 de novembro, que é sem ser na próxima segunda, na outra segunda-feira. Então tem um período a mais
Mas quem quer participar já tem que estar se inscrevendo, né? Já temos algumas inscritas lá, né? Já temos inscritas, já temos algumas pessoas que já estão testando as suas receitas e algumas que já trouxeram, então, a ficha de inscrição. Algumas que retiraram a ficha vão preencher com calma em casa, depois vão trazer. Importante lembrar, assim, que muitas pessoas pedem, né? Eu preciso fazer lá na hora a receita? Não. Você faz a receita em casa, lá no seu fogão, com a sua panela, com o seu forno, para não dar problema de, eu vou errar, a receita não vai dar certo. Então, faz no conforto da sua casa e vai trazer a receita pronta para avaliação. É importante lembrar, né, dessa parte da apresentação da receita, que é importante. Então, traz num prato legal, faz uma decoração, né? Porque isso também é avaliado. Aí a avaliação, então, dessas receitas vai ser no dia 9 de novembro, que é quarta-feira, lá no Salão da Comunidade de São José, às 14 horas. Certo. Então, muitas pessoas me perguntaram, vai ser lá na São José. Eu falei, então, a gente sempre fez nas comunidades rurais. Sempre foi itinerante. Sempre foi itinerante. Então, a gente não repetiu até agora nenhuma comunidade. E dessa vez vai ser em São José. Isso, então. Dessa vez vai ser em São José. Então, a gente pede, assim, que todo mundo vá até lá, né? Estamos conversando com as mulheres, assim, se reúnam, as mulheres das comunidades, né? E o pessoal aqui da cidade também já me pediram, o pessoal da cidade pode participar? Pode, sendo morador aqui do município, tá? Aliás, tá aberto. É só do município, daí qualquer comunidade, qualquer localidade, né? No centro também, né? Exatamente. E é gratuito, né, Liliana? Sim, é tudo gratuito e as participantes ganham um mimo, né? Olha. Então, a gente tá aí com o apoio do comércio local, né? Também algumas coisas a gente já conseguiu, outras ainda vamos conseguir, né? A gente também faz aí o pessoal do comércio que quiser também fazer uma doação, ajudar, né? Vale, né? Pode nos procurar, né? Então, para essa premiação, a gente já tem um apoio aí do Sicredi. E também a gente faz, então, essa premiação. Lembrando, assim, que a gente faz uma avaliação com jurados para ter esse momento, né, de integração. No dia lá a gente faz uma apresentação cultural, enfim. Mas o nosso objetivo maior é realmente esse resgate, essa valorização dessas receitas. Independente da colocação que esteja lá, né, vou ganhar o primeiro, o segundo. Mas o objetivo nosso mesmo é registrar todas essas receitas. Então, todas importam. Todas vão estar no livro depois. E é todas, né, Lilian? Independente do número, né? É todas, né? A gente mais ou menos já tem mais ou menos uma noção de que a gente chega próximo de 30 receitas. Nos últimos concursos ficou em torno disso. Então, a gente já fez temos 4 livros. Acredito que vamos chegar próximo, espero, né? Vem aí o 5º livro, a 5ª edição, minha gente. Isso é certeza, né? Ano que vem. Exato, ano que vem já vai estar. Porque muita gente vai ter o seu registro ali, é familiar, né? Algo resgatado que vai estar registrado num livro aí que vai ser disponibilizado e gratuitamente para eles, né? Porque estarão ali de forma As participantes, gratuita, né? elas ganham de forma gratuita. Exato. Depois do livro. Só a edição a gente vai fazer no ano que vem, já pedimos recurso para isso, né? Os últimos 2 livros que são os que eu trouxe aqui hoje, a gente fez edição pela IPAGRE, né? Pela Gráfica do Estado. Ficou um material bem legal. Então demora um pouquinho, mas a gente o ano que vem já vai estar com esse livro em mãos. Vem com qualidade e vem com registro aí, né? Então só fazer a edição, né? E esperar a edição e a impressão. E aí o ano que vem a gente vai estar com esse livro em mãos. Então lembrando a todas, né? Que todas as receitas vão ser registradas. A gente tem histórias bem legais, Elvis, assim, de pessoas que olharam o livro assim, olha, era uma receita da minha avó que eu não sabia fazer. Né? Que as pessoas que sabiam fazer não estão mais aqui e hoje eu sei fazer, né? Porque está no livro. Então, a gente tem histórias bem interessantes, inclusive de pessoas assim, que, olha só, receita da avó, receita da mãe, né? E aí pega o livro e traz aquela memória afetiva. Então, tem muitos objetivos o livro, além de resgatar as receitas, valorizar os ingredientes típicos, tem essa questão da memória afetiva das famílias também. Então, fica bem interessante. E os livros que eu trouxe aqui hoje, trouxe para a gente sortear aí para o pessoal da rádio. Nós vamos estar disponibilizando aí nos programas artísticos, musicais, 2 livros. E a Aline disse que é os 2 últimos, o 3º e o 4º, né? Isso. 3º e o 4º, porque o 5º vai ser com as receitas desse ano, que sai o ano que vem. Aí a edição, ou a 5ª edição do livro de receitas de culinária alemã e russa, então, né? Que envolve os 2. Eu tenho uma lista, Elvis, lá na EPAGRE, né? Que eu já passei para algumas agricultoras, aí para algumas pessoas, né? Porque nas conversas muita gente fala, né? Das receitas. E eu tenho uma lista relativamente grande lá na EPAGRE de receitas que as pessoas me contam,
mas que a gente ainda não registrou, né? Então, dá um exemplo aqui. Tem uma receita que eles chamam de Lebkuchen, que é um pão de mel, ou uma cuca de mel. Já me falaram dessa receita, a gente já ouviu falar em cursos, né, de culinária que a gente dá, mas ela ainda não foi resgatada. Por Pão quê? de mel? É como se fosse um pão de mel, uma cuca de mel eles chamavam, né? Que antes de ter a cuca como a gente conhece hoje, se fazia muito essa cuca de mel e a cuca de melado, que na verdade é um bolo, na verdade, né? O bolo de melado a gente já resgatou, mas é bem-vindo também, porque cada vez vem receitas diferentes, né? E essa, por exemplo, é uma receita que a gente ainda não resgatou. E aí eu comento assim, ó, receitas simples do nosso dia a dia. A própria galinhada no tacho. A gente ainda não resgatou essa receita. Como que faz uma típica galinhada no tacho? Que é escurinha, que tem que ser do jeito que... Né? Tem gente que olha a galinhada, se tá branca, não é a galinhada típica daqui, né? Não vai. Então, esses segredos, né? Então, algumas coisas eu tenho falado. As próprias conservas, né? Eu brinco aí, o ovo rosa, né? Quem é que vai em outro lugar e come ovo rosa que não é aqui em São Carlos, né? A conserva de ovo com beterraba. Então, são coisas simples do nosso dia a dia, que às vezes a gente está acostumado, né? Mas que podem ser receitas que a gente pode registrar, né? De repente, vamos pensar nos filhos, nos netos, vão sair do município, quando eles voltarem, isso vai ter um registro, né? Então, é nesse sentido aí que a gente quer resgatar. Legal, muito bem. E isso integra o Quero Fest, né? Exatamente. Então, a gente está desde o início, Hoje né? a Lívia não veio a caráter aqui, né? Hoje não. Estou preparando a roupa para a semana que vem. Mas integra o Quero Fest aí. O dia 9 aí, a programação integra o Quero Fest também, né? A gente tem o apoio da comissão organizadora do Quero Fest, né? Que envolve várias entidades e a Prefeitura Municipal. A gente tem apoio da comunidade, do Clube de Mães lá da São José e do Sicredi também. Então, a gente não faz o evento sozinho, né? Então, a gente tem o apoio de várias pessoas, comércio local, né? Também que ajuda sempre os próprios jurados que vêm de fora. Legal. E que a gente também tem apoio. Então, é um monte de gente trabalhando em conjunto com essa questão da cultura. E, assim, como parte da comissão organizadora, desde lá do primeiro, né? Que a gente começou, eu fico bem feliz, Elvis, porque eu acho que a gente está trabalhando muito bem a questão da cultura alemã aqui no município. Eu não sou descendente de alemã, pois né? E coordena um resgate, rapaz. E a parte do café colonial também, né? Que a gente trabalha sempre, desde o início, desde o primeiro, né? Esse desde o início também, né? Desde o início, E esse ano tem algo a mais? Esse ano, na verdade, a gente vai manter... Mas sempre tem, né? Sempre mas esse ano já tem uma saudade, né, Elvis, do café colonial. Exato, porque não teve, né? Então passados. A gente vai matar a saudade aí das receitas. Sempre a gente procura um fornecedor diferente, enfim, para trazer. Mas o que eu acho bem interessante é isso, assim, a gente vivenciar mais a cultura. Eu acho que isso, no município, ele faz bem para o município como um todo, né? Vivenciar essa história, essa cultura e valorizar essa cultura de quem veio antes, de quem veio primeiro. Então, eu fico bem feliz que cada vez mais, né? Eu lembro que no início, assim, era muito difícil a gente conseguir as primeiras receitas, a gente teve que garimpar as primeiras, e hoje a gente já consegue ver que as pessoas dizem, eu tenho receita, eu sei. Já sabem como é que funciona, e acredito que a gente vai fazer um concurso bem legal, vai ter várias receitas diferentes, né? E pode ter receitas repetidas, o pessoal me pergunta, eu faço cuca, mas cada um tem uma receita de cuca diferente, né? Eu faço pão de milho, também pode vir ter receitas diferentes. Então, às vezes, não se preocupem na questão de repetir uma receita de bolacha, enfim, que são os mais comuns, né? Que cada pessoa faz do seu jeito. Tem um jeito tem o seu talento e o seu dom de fazer. Muito bem, então tá aí. Até o dia 7 as inscrições e no dia 9 o evento, que começa que horas lá na linha São José? Às 2h da tarde. 14 horas. Aí com todo o atrativo aí que vai ter, inclusive com 6 jurados. Jurados que é 3 de cada naipe aí, né? Isso, são jurados número ímpar, né? Se eu fosse jurado, eu queria nos dois. Eu contei aqui em off, né, Elvis, que o primeiro, se não me engano, eram 29 receitas, eram 5 jurados e a gente fez eles provarem todas as receitas, categorias doces e salgados. Então, agora, a gente faz 3 jurados para cada categoria, para eles não terem que comer todos. É só uma provinha, uma degustação, mas senão eles saem de lá, assim, passando mal. Mas os jurados sempre agradecem, né, porque realmente passam muito bem. Muito bem. Obrigado, Liliane. Eu que agradeço pelo espaço, Elvis. Então, aguardamos as receitas. Quem tem dúvida, venha, participe. O evento é para o município, Então, a gente aguarda as receitas de todos.
Lilian Castellani, nossa convidada hoje, falando aqui do 5º concurso da culinária alemã e russa também. Vai ser no dia 9 o julgamento, né? A apresentação das receitas. Mas no dia 7 termina o prazo de inscrições. Ampliado, era dia 3, agora é dia 7, justamente por causa dos feriados que nós temos, né? E do ponto facultativo, tá bom? Repercutiremos lá no Jornal do Meio-Dia o bate-papo com a Lilian, mas que vai estar no nosso site, com a foto e áudio e vídeo lá, daqui a pouquinho no tropicalfmsc.com.br. Vem aí o comando geral e a gente volta segunda-feira, a partir das 7h30. Não vamos ter a propaganda eleitoral gratuita, começaremos no horário normal, 7h30, segunda-feira. Oferecimento para a Farmácia São Jorge. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista.